dos 60 anos do golpe militar, né? Que é a primeira mentira, a mentira primordial sobre o golpe militar é que o golpe foi no dia 31 de março, né, gente? Não foi, né? Foi no dia 1º de abril de 64. Então, hoje está fazendo 60 anos. O presidente Lula não se manifestou, ele decidiu não se manifestar, já tinha dito, né? Já tinha dito que não ia ficar remoendo, né? O uso desse verbo causou muita dor aí aos desaparecidos, aos que foram torturados, aos parentes das vítimas da ditadura. Mas eu vou colocar para vocês aqui que outras pessoas se manifestaram, tá? Antes de dar minha opinião sobre se o Lula devia ou não ter se manifestado, eu quero dizer para vocês que outras pessoas fizeram, inclusive de dentro do governo, fizeram declarações muito importantes sobre condenando o golpe 64, né? A primeira delas foi o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que fez um tweet. Ó. Por que ditadura nunca mais? Porque queremos um país social e economicamente desenvolvido e não um Brasil interrompido. Porque queremos um país soberano que não se curve a interesses opostos aos do povo brasileiro. Porque queremos um país institucional e culturalmente democrático. Porque queremos um país em que a verdade e a justiça prevaleçam sobre a mentira e a violência. Porque queremos um país livre da tortura e do autoritarismo. Porque queremos um país sem milícias e grupos de extermínio. E neste domingo, em que também reafirmamos nosso compromisso com as políticas de memória e verdade, lembro de um texto que escrevi em 2022. Foi preciso odiar a escravidão e seus institutos para que ela pudesse ter fim. Foi preciso odiar os nazistas e seus símbolos para derrotá-los. É imperioso odiar o fascismo e todos que o celebram. E é imprescindível repudiar visceralmente e com todas as forças aqueles que humilham e destroem a vida de trabalhadores e de minorias. É preciso ter ódio e nojo da ditadura, como disse Ulisses Guimarães. Feliz Páscoa e viva a democracia. Muito lindo, né? Demais. E claro que a nossa querida eterna presidenta Dilma também se manifestou a respeito do dia de hoje, numa série de tweets que a gente vai mostrar para vocês agora. Ó. Manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que ocorreu no Brasil há 60 anos, em 31 de março de 64, é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente, em 8 de janeiro de 2023. Como tentaram agora, naquela época, infelizmente, conseguiram. Forças reacionárias e conservadoras se uniram, rasgaram a Constituição, traíram a democracia e eliminaram as conquistas culturais, sociais e econômicas da sociedade brasileira. O presidente João Goulart, legitimamente eleito, foi derrubado e morreu no exílio. No passado, como agora, a história não apaga os sinais de traição à democracia e nem limpa da consciência nacional os atos de perversidade daqueles que exilaram e mancharam de sangue, tortura e morte a vida brasileira durante 21 anos. Tampouco resgata aqueles que apoiaram o ataque às instituições, à democracia e aos ideais de uma sociedade mais justa e menos desigual. Ditadura nunca mais. Né? Então, assim, muito importantes esses depoimentos da Dilma, do Silvio Almeida, né? E muita gente pergunta: o Lula também não deveria se manifestar? Olha só, o Lula, em 2004, quando completou 40 anos do golpe militar, a postura dele era igualzinha à de hoje. Eu publiquei no meu site e no Socialista Morena, coloca aí, por favor, Tati, no Socialista Morena e também na Fórum, um artigo. 60 anos depois, a chantagem continua. Comportem-se direitinho, senão
Lula tem, em 2024, a mesmíssima postura pacificadora que teve em 2004. Não o culpem por terem esgarçado a nossa democracia. Então, a análise que eu faço é a seguinte: óbvio, né, que a gente espera que um dia o Brasil chegue num ponto de uma democracia tão sólida que todos os anos, não só nas efemérides, nosso presidente condene a ditadura, condene o golpe militar, né? Mas a gente não está no momento em que a nossa democracia está forte, né? Algumas pessoas dizem assim, mas aconteceu o 8 de janeiro, o Lula não deveria rever essa posição pacificadora dele? Ou seria o contrário? Após o 8 de janeiro, ele não deveria manter a sua posição pacificadora? Né? O que ele falou em 2004? Deixa eu dizer aqui para vocês qual foi a frase dele. Devemos olhar para 64 como um episódio histórico encerrado. O povo brasileiro soube superar o autoritarismo e restabelecer a democracia. Cabe agora aos historiadores fixar a justa memória dos acontecimentos. Né? Então, a gente não pode dizer nem que no passado o Lula já foi duro contra os militares, porque não é verdade. A postura dele sempre foi de pacificação. E ainda mais agora. Ainda mais agora mesmo que ele quer pacificar. Né? E aí as pessoas, porque o Lula, chamaram até o Lula de covarde, porque ele não se manifestou. Covarde? Isso é covardia? É culpa do Lula que a nossa democracia foi tão enfraquecida nos últimos 10 anos? Ou Lula foi vítima desse enfraquecimento da democracia? Né? É para cobrar o Lula isso? Por que não cobram da mídia? Por que não cobram que quando o deputado federal Jair Bolsonaro homenageou um torturador em plenário na votação contra o impeachment, por que não cobraram que ele tivesse saído preso? Se ele tivesse saído preso, a gente não estava vivendo isso que a gente está vivendo, esse revival, esse saudosismo da ditadura que eu nunca imaginei que a gente fosse viver. Né? Sou filha da redemocratização. Como é que eu imaginei que está no Brasil que sente saudade da ditadura? Que os militares até hoje, né? A gente está sobre a sombra disso. Já tínhamos superado isso. Mas a mídia, o STF, o Congresso, todos flertaram com o autoritarismo para derrubar o PT no poder, enfraquecendo as nossas instituições. Então, o que o Lula está fazendo agora? O Lula agora está tentando fazer uma redução de danos. Né? Está tentando jogar água na fervura. É o que temos para o momento. Sinto muito. Não é culpa do Lula que o Brasil chegou nesse estado. E o que o Lula está fazendo? Garantir que continuemos a ser uma democracia. Ele falou semana passada, na coletiva com o Macron, lembra? Eu botei aqui. O Brasil vive uma guerra pela democracia. Essa guerra não acabou. Né? Não acabou. Então, assim, não vou ser eu a condenar o Lula. Não vou ser eu a condenar o Lula. Eu acho que o Lula está fazendo a pacificação que ele acha que é preciso fazer. Confiei nele. É isso. Leia um artigo, tá? Tá na home da Fórum, tá aqui no Socialista Morena também. Leiam, eu estou falando a minha opinião lá. Não vou me preocupar se vão dizer a Sinara está passando pano. Não vou me preocupar com isso. Não me preocupa isso. Eu quero que o Brasil continue sendo uma democracia. E acho que Lula sabe o que faz. Né? Sociedade civil deveria se organizar para fazer todo tipo de manifestação. A Dilma, em 2014, nos 50 anos do golpe, ela fez um discurso duro. Ela fez um discurso duro e foi criticada por setores da esquerda porque o discurso não tinha sido tão duro. E a Dilma foi golpeada. Foi golpeada. Infelizmente, é esse o Brasil que nós estamos vivendo. Tá? Eu torço, ao invés de criticar Lula, eu vou torcer
para que no futuro nós tenhamos uma situação em que o presidente da República possa condenar com veemência o golpe de 64. Por enquanto, eu quero acreditar que o Lula está fazendo a coisa certa. Vamos lá, quero ver os comentários de vocês aqui. Fátima Nóbrega, e o voto do desembargador a favor do Moro? Só faltou dizer, e o Lula e o PT, ele também fala corrupção. Fátima, eu vi aí que o desembargador, eu vi só os comentários do pessoal da Fórum, não deu para eu acompanhar ao mesmo tempo, né? Estava preparando o Brocou, mas eu vi que ele atuou mais como advogado do Moro do que como desembargador, né? Márcio Hermes, 78 foi minha detenção por desacato, fichado e aí 5 anos de prisões. Gustavo Lucena Sinara, não vivenciei a ditadura de 64, mas sinto na pele algumas sequelas desse regime nefasto, como, por exemplo, ter que pagar caro a escola da minha filha, porque as escolas estaduais estão sucateadas. Patrícia Ramos, belo texto do ministro. Haroldo Lacha, sim, tudo do passado que foi prejudicial para a atual situação que vivemos deve ser sempre lembrado para que possamos aprender e não repetir. Maria Bernadette, viva a democracia. Edson Joane, na minha opinião, as declarações dos ministros não apagam o fato de que Lula passou o pano, sim, para os milicos. Vera Lúcia, Sinara está passando pano para esse governo acovardado? Tô. Thelma Anita Piacentini, nós, o povo, que devemos nos manifestar e condenar a ditadura e nos fortalecer na luta que continua, sem anistia. Áurea Vidal, pois foi o primeiro ano que ouvi tanto sobre o golpe de 64. Sofri na minha juventude ser chamada de subversiva e ter um jipe do exército todas as noites me seguindo após as aulas. Muito triste. Eu tenho certeza, gente, está lá no artigo também. Eu tenho certeza que se o Lula condenasse de forma dura os militares, o golpe militar, desse uma dura nos militares, eu tenho certeza que a mídia toda ia estar dizendo que o Lula está incendiando o país, que o Lula não é pacificador, que o Lula não é conciliador, porque ele sempre é criticado, faça o que faça, faça o que faça. Marli Binhoto, pobres apoiadores da extrema-direita pedindo o regime da ditadura nas portas de quartéis, é muita ignorância cognitiva. Maria Bernadette, grande Dilma. Miriam Ramos, Dilma resistente, resiliente, mulher guerreira. Maria Bernadette, eu confio em Lula. Apenas Valéria, apresenta Dilma Rousseff eternizada em nossos corações. Maria Angélica Odibelli, a democracia é um regime que todos nós devemos vivenciar com grande orgulho de optar por esse regime ao votar no nosso presidente Lula. Lud Gleidson, espero que a presidenta Dilma em vida possa ser reconhecida por tudo que ela representa para todos nós brasileiros. Rita BRZ, Lula ponderado, democracia frágil. É assim que eu vejo, Rita. Lúcia Jardim, Lula está pisando em ovos, nas mãos dos militares representados por Múcio, medo de perder o poder. De perder o poder, Lúcia? É medo de perder o poder que o Lula tem? É sério que vocês acreditam nisso mesmo? Rosita Soares, no dia 31 de março de 64, eu tinha 21 anos, nunca esqueci, casei um ano depois, não podia sair na rua. Denise e Maria, parabéns à nossa eterna presidenta Dilma, essa sim uma guerreira corajosa. Carlos França, o papel de um presidente é diferente. Foi igual quando o Paulo Pimenta explicou por que eles não podem falar o governo do Bolsonaro ou de qualquer outro, porque tem uma série de ritos que devem ser seguidos. Cássia Brasil, estou cansada de governo frouxo. Vera Belidim, Lula quer encher a barriga dos famintos e ver o pobre doutor. Carlos França, eu também adoraria que ele fosse direto e jogasse a real. Militares foram sim golpistas e que tentaram novamente, mas isso não vai rolar, ele tem que pisar em ovos. É assim que eu vejo, Carlos. Nelson Roberto, boa noite, Sinara e brocadores. A atitude do Lula levou o povo para a rua e as manifestações foram muitas, e é assim que tem que ser.
Vanice Terra, boa noite, São João del Rei. O Lula está certo que a sociedade, os partidos e os namastês gratilux descomemorem 64, tudo bem, o governo vai governar para todos. Miriam Ramos, Lula não proibiu ninguém de se manifestar, está sendo ninja para governar. Faço L desde 89. Apenas Valéria, concordo com você. Sandra Lodge, concordo. Olha, tem umas pessoas que concordam comigo e outros discordam, né? E outros discordam. Moacir Antônio, oi, Sinara, eu votei no Lula para punir esses militares corruptos. Ele é muito frouxo, ele como presidente tem o poder de punir esses militares. Não, quem pune militares, Moacir, é a justiça. É a justiça que pune os militares, não o Lula. O Lula é poder executivo e não judiciário. Mas, Angélica de Belli, Sinara, concordo com você, tem o mesmo pensamento. Rosana Lai, Sinara, suas palavras são corajosas e lúcidas. Vocês sabem que eu não faço não faço média. Eu só escrevo o que eu penso. Eu penso assim. Tá? Se eu estou passando pano para o Lula, estou passando pano. Mas o que eu vejo, o que eu faço é lamentar que o Brasil esteja nessa situação a ponto de o governo não poder nem condenar o golpe. Tá? Lamentável. Não é culpa do Lula. Não é culpa do Lula. Leia um artigo ali, coloca aí para mim, Tati, nos comentários, o pessoal lê todo o artigo, vê todo o meu raciocínio, né? Que escrevendo a gente consegue explicar melhor, né?